Aí aqui, histórias do ambiente social. Nós fomos, eu e meu marido fomos um momento passar o ano novo no Nordeste, tanto que essa foto que vocês veem ali é típico esses bonecos do Nordeste, né? Estou eu atrás da boneca do Nordeste ali. Aí na noite de ano novo, nós estávamos lá felizes da vida, celebrando o ano novo, e na casa de quem nós estávamos, vieram acho que uns 2, 3 casais, nós estávamos mais ou menos umas 10 pessoas, eu acho. E daí nós estávamos conversando na mesa, aí uma pessoa olha para mim e fala assim: nossa, como você é adequada, como você se comporta bem. Aí eu olhei, adequada? Se comporta bem? Por que eu não poderia me comportar bem? Por que eu não poderia ser adequada? O que tinha por trás disso? O que tinha por trás disso? Isso. Por quê? O que a senhora acha que tinha por trás disso? A cor. Exatamente. O que ela estava esperando que eu, da forma que eu me comportasse? O que vocês acham que ela estava esperando que eu me comportasse? Que eu fosse o quê? Bagunceira, que não tivesse educação, que fosse fazer bagunça lá no ambiente. Ótimo, olha aí, ó, viu? Ela está trazendo vários dos estereótipos que são colocados, o que é esperado do negro, né? É esperado que seja bagunceiro, é esperado que não saiba se comportar, é esperado o que mais, gente? É esperado o quê? Educação. Isso. É esperado que não tenha educação, né? E daí, quando ela me viu conversando com todo mundo, né? E por que eu não poderia conversar com todo mundo? Por que eu não poderia rir com todo mundo? Por que eu não poderia estar alegremente naquele lugar com todo mundo? E eu era a única negra que estava naquele lugar, né? Então é claro, quando ela falou aquilo, nossa, como você é adequada, eu olhei e eu falei, e agora, né? O que você faz numa situação dessa? Ano novo, todo mundo celebrando, eu azedo a noite de todo mundo, o que ocorre, né? Então aí você, é uma situação bem difícil e bem complicada, né? Então é claro que, e essa pessoa que me falou isso, é uma pessoa que, né? É uma profissional com curso superior, né? Que circula em vários ambientes sociais, que tinha, né? Capital, que tinha dinheiro, né? Então não era uma pessoa que não sabia, né? Que não circulava nos ambientes. Ela podia não saber sobre a questão étnico-racial, o contexto étnico-racial no Brasil, né? Agora, de dizer, nossa, como você é adequada, né? Então tá tudo isso que a senhora colocou aqui e que ela colocou, que é esperado, né? Desse grupo que não tem educação, né? Que não sabe se comportar bem, né? E daí, é aí que entra o quê? O que eu acabei de falar para vocês, que é preconceito, né? Sem antes você ter tido a oportunidade de conhecer um pouco mais da pessoa, você já tem os pré-conceitos a respeito daquele grupo, né? E são essas reflexões que a gente tem que fazer, e é isso, é claro, que a gente tem que evitar, né? Para que isso não ocorra dentro, né? Dos ambientes sociais em que a gente circula, né? Aqui uma outra história, no ambiente de trabalho. Eu, antes de trabalhar aqui na UEPG, eu trabalhei em um outro lugar, né? E dentro desse outro lugar, onde nós estávamos em uma reunião, que tinha mais ou menos em volta da mesa, como está ali, umas 30 pessoas mais ou menos, e daí, conforme ocorreu alguma coisa de alguém que colocou alguma coisa que não foi adequado, aí uma pessoa falou, coisa de preto. Aí eu falei, como é que é? Né? Tinha 30 pessoas. Como é que é? Daí eu vi que a pessoa ficou assim, eu falei, não pode ser coisa de amarelo, né? Coisa de branco, coisa de rosa, né? Pode ter todas as cores aí, por que tem que ser coisa de preto? Né? É claro que a pessoa ela ficou roxa, né? Porque eu falei isso na frente de todas as 30 pessoas que estavam lá. Daí depois a pessoa veio para mim e falou, você pegou pesado, né? Você poderia ter pegado mais leve, não podia ter falado na frente de todo mundo, né? Falei, pois é, né? Você falou, deu uma oportunidade para alguém dar uma réplica. E eu dei a réplica, né? Então, mas aí é claro que com isso eu quero dizer, né?
que essas coisas que eu estou mencionando aqui, né, ela é comum, né, ela é muito mais comum do que a gente imagina. E isso traz um impacto na vida das pessoas, traz um impacto na vida dos alunos, caso os alunos escutem esse tipo de comentário, por exemplo, dentro da escola. E daí, nesse momento, sim, vocês, como agente 1 e como agente 2, podem intervir, podem colaborar para que as pessoas tenham uma situação de vida mais adequada, né? Então, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês, no contexto brasileiro, hoje, quanto nós somos e quem somos nós no Brasil, né? Então, eu tenho duas situações aqui. O censo que foi feito em 2000 e o último censo que foi feito em 2010. Então, primeiro eu vou falar do censo de 2000, depois eu vou falar do censo de 2010. Então, o censo de 2000, como vocês podem perceber, nós temos ali, por exemplo, nós somos categorizados de acordo com o que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, que vai nas nossas casas, né? E que cada um de vocês devem ter recebido o pessoal do IBGE há uns 3 anos atrás na casa de vocês, né? Queremos saber informações diversas sobre a família, né? E entre elas estavam as questões de classificação, de dizer quem é que vocês eram. Vocês tinham que se autoclassificar, se autodenominar, né? E daí as categorizações que tem, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, é branco, preto, pardo, amarelo e indígena, né? E daí, os brancos no ano de 2000 eram 53%. Aí os pretos, 6%, pardos, que é a mistura entre branco e preto, 39%, amarelo, que são os descendentes de asiáticos, e os indígenas, né? E daí aqui vocês viram que na outra tabela eu coloquei juntos a categoria preto e pardo como afrodescendente ou como negro, né? Por que eu coloquei como afrodescendente ou como negro, né? Porque do ponto de vista de estatística ou de resultado, né, não há diferença entre pretos e pardos com relação, diferença significativa com relação a pretos e pardos no que se refere à questão de moradia, assistência médica e escola, por exemplo, né? Então, não há diferença significativa com relação a isso, né? Então, por isso que eu coloquei ali essa categorização. E daí, muitos podem perguntar, mas por que você colocou negro e afrodescendente, então, e não permaneceu na categoria preto e pardo, né? Quando a gente pensa com relação às questões de... quando a gente pensa com relação às questões de... quando a gente tem que categorizar as pessoas e pensar um pouco, né? Por exemplo, se uma pessoa usa cadeira de rodas, e como é que a gente chama a pessoa de cadeira de rodas? Cadeirante. E como é que a gente descobriu como é que vai se chamar cadeirante, por exemplo? Porque se foi ao grupo que usa cadeira de rodas e o grupo preferiu ser chamado de cadeirantes. A mesma coisa ocorre com nós negros, né? Então, se vai aos movimentos sociais e entre eles ao movimento negro, e o movimento negro nós preferimos ser chamados de negros e não pretos e pardos. Então, por isso que é trazido a nomenclatura negro. E mais recentemente tem se utilizado também afro-brasileiro ou afrodescendente. Então, essas nomenclaturas também têm sido utilizadas. Que isso ocorreu depois do ano de 2000, quando começou a ser discutido muito essas questões de diversidade no Brasil. Então, foi a partir daí que esse nome foi trazido, né? Então, tá. Então, como vocês viram ali, então a categorização que a gente tem branco 53%, afro-brasileiro 45%, amarelo 0,5%, indígena 0,5%. Isso era no ano de 2000. No ano de 2010, olha como é que ficou, né? No ano de 2010 nós temos brancos 47%. Antes nós tínhamos 53%, né? Agora temos 47%. Diminuiu a quantidade de brancos e aumentou a quantidade de pretos e pardos, negros ou afro-brasileiros, né? Daí amarelos também aumentou, indígenas aumentou, diminuiu a quantidade, né, estatisticamente, mas aumentou a quantidade de pessoas, né? E daí, quais são
as razões, né, para esse aumento. Ou seja, hoje, no Brasil, a maioria da população brasileira é negra, né? É afrodescendente. Então, no contexto brasileiro, hoje, mais que 50% da população brasileira é negra, né? E daí, nós podemos pensar, mas por que isso ocorreu? Isso ocorreu por conta que, desde 2013, aquela lei que eu falei para vocês, dentro da escola, que tem ocorrido, que é a Lei 10.639, que é essa lei aqui, que tem trabalhado sobre a história e cultura afro-brasileira dentro do contexto da escola, ela tem colaborado muito, né, para que essa estatística tenha mudado. Por quê? Porque dentro da escola tem se discutido muito. E ao censo, ao visitar as casas, as crianças e os adolescentes e os adultos que vão para a escola e que estão dentro da escola ou dentro da universidade, passaram a ter uma visão diferente, né? E por conta disso, passaram aqueles que se classificavam no censo anteriormente como brancos, passaram a se classificar como pretos e pardos, né? Então essa foi algumas das mudanças que ocorreram, né? E também, de acordo com as pesquisas que as pesquisas colocam, as mulheres brancas estão tendo menos filhos e as mulheres negras têm mais filhos. Então foi isso que colaborou para que o número, né, tivesse aumentado aí, né? Então aí só para vocês terem uma ideia de como é que está esse contexto hoje no Brasil, né? E daí, pensando nas justificativas dentro do contexto da escola, nós temos a lei, temos vários documentos oficiais e que trazem a responsabilidade de trazer essa discussão para a escola, né? E dentro disso nós temos a questão de pensar um pouco na lei, né? Na Lei 10.639. E dentro da Lei 10.639, né, nós temos ali a questão de pensar um pouco da escola, né? Quantos de vocês já escutaram falar da Lei 10.639? Olha! Então é algo que a escola precisa estar incluindo mais os agentes 1 e os agentes 2 para estarem pensando sobre a Lei 10.639. Então, como eu mencionei, a Lei 10.639 é a lei que insere e estuda, né, a questão de estudar a cultura afro-brasileira dentro do contexto de sala de aula e dentro do contexto da escola. E a contribuição que tem que ser dada para essa população que hoje é considerada mais que 50% do Brasil, não é verdade? Se essa população que é negra e é mais que 50% do Brasil, né, tem que ser considerada, tem que ser estudada e tem que ser falada, não é verdade? É patrimônio cultural do Brasil, né? Sendo patrimônio cultural do Brasil, né, essa população tem que fazer parte da discussão da escola. Eles têm que estar presentes em todo o currículo escolar, em toda a discussão, né? Tá ótimo, obrigada. Ó, ela coloca uma questão importante, né? Ela fala, olha, o que a gente tem dentro da escola é a fichinha essa que estava lá do IBGE, que é branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Na realidade, não pode ser mudada essa ficha. Essa ficha só pode ser mudada se o IBGE mudar, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então, para que a gente tenha, de fato, um número mais real possível, né, de quem é essa população no Brasil, nós temos que seguir aqueles dados estatísticos que o IBGE coloca. Porque se a gente não seguir aqueles dados que o IBGE coloca, a gente pode ter informações distorcidas, né? Mas que há pesquisas que demonstram que, se dentro daquela nomenclatura tivesse afrodescendente, né, negro, outras nomenclaturas, as pessoas diriam com mais facilidade, né, outras nomenclaturas e não preto e pardo. Mas nós temos que seguir o que o IBGE coloca, porque é através daí que nós teremos depois políticas públicas, né, para os vários segmentos sociais. Então a gente precisa dos números de fato, né? Então aí eu acho que entra a explicação, né? E daí tem outra questão, né? Como são vocês que geralmente fazem a ficha de inscrição dos alunos, e no momento que eles têm que se categorizar ou têm que escolher, né, muitos de vocês podem falar, pois é, né, eles chegam lá e ninguém sabe, né,
muitos deles não conseguem dizer o que são, né? E infelizmente isso ocorre mesmo, né? Muitos deles não conseguem dizer, né, se são pretos, se são pardos, né? E é claro que isso tem um impacto depois, né? E isso vem contra eles mesmos, porque a gente precisa de números reais, né? Números de fato que sejam adequados para que a gente possa ter mais políticas públicas para esse grupo, né? E daí é claro que entra a posição da escola. A escola, através da Lei 10.639, pode estar trabalhando questões de identidade, né? A árvore genealógica, que foi aquela que eu comentei, de perguntar lá quem que é o tataravô, o avô, o bisavô, o pai, a mãe, quais são as raízes étnicas desse grupo, para que o aluno consiga se enxergar e consiga falar, eu sou descendente, né? De pessoas que vieram do continente africano, então eu me categorizo ou como preto ou como pardo, né? E daí sim, isso é claro que facilitaria o trabalho de muitos de vocês. Mas a escola precisa estar trabalhando com essa lei, né? Para poder colaborar com essas discussões, né? E daí, pensando em identidade, né? O que é identidade, quando a gente fala de identidade, né? Identidade é aquilo que a gente aprende a dizer, por exemplo, né? Quem eu sou, né? Quem eu sou. Então, não existe uma identidade única, né? Cada um de nós tem uma identidade. Eu tenho a identidade de ser mulher, de ser negra, de ser professora, de ser casada. Não tenho identidade de ser mãe, porque eu não tenho filhos, né? Mas que muitos de vocês têm a identidade de ser mãe, né? Tem a identidade de ser tia. E as identidades, o que a gente vai fazendo? Nós vamos construindo ao longo da nossa vida, né? Então ninguém nasce pronto, né? A gente vai construindo a nossa identidade, a gente vai fazendo e se refazendo. Por isso que discutir sobre a questão de racismo, preconceito e discriminação é importante, porque a gente toma consciência disso e a gente passa a desconstruir e construir uma nova identidade que aceita o diferente, que respeita o diferente, que quer uma sociedade inclusiva, que quer uma sociedade igualitária, né? Que quer uma sociedade que todos estejam, né, se dando bem, né? Então isso a gente aprende no nosso convívio social. Como a gente aprende no nosso convívio social a ser racista também, né? Então como que se aprende a ser racista, né? Nós podemos aprender a ser racista dentro da nossa família. Pode ter